Com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço da célula A3 o seguinte: igual int, abre parênteses, B1, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual é o resultado da fórmula na célula A3? Letra A, 2,1. Letra B, 2. Letra C, menos 2. Letra D, 3. E a letra E, menos 3. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Então vamos lá, pessoal. Para entender qual a resposta dessa questão, vamos pegar exatamente o que a questão pediu e observar por que a resposta, atenção, é uma surpresinha aí para a maioria de vocês. Porque o que faz essa função int que a questão pediu lá? Ó, int, abre parênteses, B1 e as células são essas. A função int, int, ela retorna o inteiro de um número. Por isso que é chamada de função int. E o que é o inteiro? O inteiro de um número é o número sem as casas decimais. Só que um detalhe importantíssimo aqui, a função int do Excel, ela retorna o inteiro, perfeito. Mas é o inteiro menor de um número, não é o inteiro maior. Observa, é o inteiro menor. Então, se eu pegar aqui ó, a célula B1, que tem o valor menos 2,1, qual é o inteiro, qual é o primeiro número inteiro menor da célula B1, que vale menos 2,1? Vamos observar isso na prática, porque eu fiz um desenho aqui para facilitar o entendimento. Olha só, ele pede o inteiro menor de menos 2,1. Se eu pegar aqui, ó, nessa régua de graduação, eu tenho o 0, eu tenho o menos 1, eu tenho o menos 2 e o menos 2,1 está por aqui, ó, nessa posição que eu marquei aqui em azul. E eu pergunto para vocês, qual é o primeiro número inteiro menor em relação ao menos 2,1 que está nessa posição? O primeiro número inteiro menor que ele é o menos 3. Observa, menos 2,1 está bem nessa posição que eu estou marcando aqui em azul. Aqui está o menos 2,1, nessa reta aqui. Qual é o primeiro número inteiro menor do que menos 2,1? É o menos 3, porque o menos 2 é maior do que menos 2,1. Então, quando eu der Enter agora, observa ali, estou na minha planilha do Excel, vou pressionar Enter e a resposta foi menos 3. Observa lá, vou pressionar Enter e a resposta, repetindo, foi menos 3. Porque menos 3 é que é o primeiro número inteiro menor em relação ao menos 2,1. Portanto, a resposta correta aqui dessa questão é a nossa letra E de Equador, menos 3. Olha só o perigo dessa questão, pessoal. Muita gente respondeu aqui na sala de bate-papo ao vivo, muita gente respondeu as alternativas erradas. Por isso que é interessante quando vocês respondem no chat, porque eu posso avaliar se vocês tiveram alguma dificuldade em relação a essa questão. Então, nesse exemplo aqui, a resposta foi a letra E de Equador, foi menos 3. Então, vamos fazer um testezinho a mais aqui. Se essa aqui já foi menos 3, vamos pegar aquela planilha ali do Excel de novo e vamos modificar agora. Observa, em vez de botar B1, que foi menos 3, agora eu vou colocar A1. Se fosse A1, qual seria a resposta correta, então, da função int A1? Observa que A1 é 2,1. Acompanha comigo aqui, pessoal. Então, o que nós vamos responder dessa função int A1? Novamente vou dizer, a função int retorna o inteiro, mas retorna o inteiro menor, quer dizer, o primeiro número inteiro menor. Em relação ao 2,1, qual é o primeiro número inteiro menor, se eu for pensar nele? Vamos olhar na imagem lá, vamos pegar a nossa reguinha. Onde é que está o 2,1? Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. O 2,1 está aqui, opa, deixa eu só marcar aqui para vocês, ó, o 2,1 está nessa posição aqui, ó, que eu vou marcar já para vocês. Essa aqui é a posição do nosso 2,1. Qual é o primeiro número inteiro menor do que o 2,1 positivo? É o 2. Se o 2,1 está nessa posição aqui, então o primeiro número inteiro menor do que o 2,1 positivo é o 2. Por isso que agora, pessoal, quando eu pressionar Enter aqui, já que é A1, a resposta agora foi 2. Percebe? Quando eu botei menos 2,1, a resposta foi menos 3. Mas quando eu botei A1, que vale 2,1, aí o primeiro número inteiro menor é o 2.
Por isso que tem que cuidar quando é valor negativo ou quando é positivo, porque daí a gente pode confundir um pouquinho isso e não pode errar para a prova esse tipo de questão. Aqui tem uma pergunta da Tatiane Gilbarro dizendo assim: eu pensei que seria -3 se antes da vírgula fosse 5 para cima, era 1 antes da vírgula e pensei que fosse -2. Não, porque isso é em outras funções. A função int não avalia o valor do meio, se é mais próximo do de cima ou se é mais próximo do de baixo. Na verdade, a função int ela retorna o primeiro número inteiro menor. Tem que ser sempre o primeiro número inteiro menor. Então, o primeiro número inteiro menor em relação ao A1, que é 2,1, é 2. Mas se eu for pedir qual é o primeiro número inteiro menor em relação a B1, que é menos 2,1, aí o primeiro número inteiro menor que menos 2,1 é o -3. Lembrando que inteiro é sem as casas decimais e tem que ser o primeiro número inteiro menor que ele. Por isso aqui a resposta então da questão de fato foi a letra E de Equador para essa questão, certo?